Olá, meus queridos. Hoje no Cozinhando com Lília vocês irão ter dicas da Lília. E a dica de hoje é a diferença entre os fermentos da marca Royal e Dr. Octa. Sim, porque existem pequenas diferenças entre um e outro. Eles não são tudo igual. Eles são fermentos em pó químicos, sim, usados para fazer a massa crescer, também. Mas, apesar de ambos terem a mesma função, existem pequenas diferenças em sua formulação, em seus ácidos, e um modo de ativação também, ou seja, a velocidade que a sua massa irá crescer, irá afetar o resultado final. Então, eu recomendo a usar os dois para vocês verem qual a diferença entre eles e qual o fermento que vai melhor se adequar à sua receita. Mas antes, para vocês entenderem do que eu estou dizendo, eu vou explicar um pouco mais para vocês entenderem a cada um e assim poderem escolher. Os dois fermentos contêm três componentes principais. Primeiro, amido. Os dois possuem amido geneticamente modificados. O amido é um agente anti-umectante que absorve a umidade e mantém o fermento estável ao ser utilizado. 2. O bicarbonato de sódio, a base que libera o gás carbônico CO2 durante a reação. E os ácidos, como dizemos lá em cima, são diferentes ácidos que reagem com o bicarbonato. E o fermento royal, por exemplo, ele usa o ácido fosfato monocálcico, carbonato de cálcio e não contém glúten, o que geralmente as pessoas não sabem. O fermento royal, o mais antigo, que está há 100 anos no mercado, ele não contém glúten. Enquanto o Dr. Oct, ele também utiliza ácido, como pirofosfato ácido de sódio, diferente, fosfato monocálcico também, e contém glúten. Ele contém glúten. Então, os alérgicos têm que estar atentos a isso, porque muita gente não sabe que o fermento pode ter ou não glúten. Então, gente, quando a gente coloca o fermento, ele começa a liberar gás carbônico ao entrar em contato com um líquido e é ativado depois com o calor do forno. Isso todos os dois. Mas tem uma pequena diferença que eu vou dizer agora para vocês. Por exemplo, o fermento royal, esse mais antigo, ele começa a agir, a fermentar quando entra em contato imediatamente com o líquido, tipo leite ou água, e frios, não precisa estar quente não. Por isso o fermento royal deixa-se para ser colocado por último, porque quase que imediatamente ele já começa a agir. Então ele deve ir para o forno assim que é colocado. Por isso, também a forma que a gente fala já deve estar untada antes de começar a fazer a massa, né? Não tem essa história? Para não ter que esperar, porque embora termine de ativar no forno, ele já está agindo, ele já está crescendo. E ele é amplamente usado em bolos, tortas, wafers, que precisam de uma leveza extra e um crescimento mais uniforme. Então, a sua reação, ela é imediata. Então, você tem que colocar ele no forno imediatamente. Já o fermento Dr. Oct, esse daqui, ele reage com o calor. Sim, com o calor. Mas isso não quer dizer que é o calor do forno, da frigideira, da panela. Não, gente. Ele reage também com os líquidos quentes, tipo a água ou um leite ou qualquer outra bebida que você vá colocar que seja quente. Então tem que ficar atento a isso também. Não é só colocou no forno que vai dar. Não, o líquido quente também vai ativar. Agora, se for com líquido frio, ele vai até fazer uma reaçãozinha pequena por causa do gás carbônico, mas nada comparado com o líquido quente. Aquelas massas, por exemplo, de frigideira ou precisam do calor do fogo e os líquidos são quentes, são frios, como a panqueca, os wraps, né? Eles também vão adiantar. Ele também serve para os bolos e tortas, mas de uma forma um pouquinho diferente, tá? E eles também são bem eficientes naquelas receitas que exigem uma produção como assim, tipo os muffins, donuts, cupcakes, os bolinhos de chuva, porque eles vão aguentar esperar, gente. Sim, eles vão esperar serem assados e fazer a outra remessa. Eles vão ser fritos e fazer a outra remessa. Então, o Dr. Octa, ele é ideal para esse tipo de produção, tá? Aquelas receitas que precisam ser feitas em forma de produção, como eu disse aqui agora.
E o fermento Dr. Octa, ele não precisa ser colocado no finalzinho, como no fermento Royal. Ele pode ser colocado em qualquer momento da sua massa, desde que os líquidos sejam frios. Então, agora eu vou fazer um testinho bobinho para vocês, tá? Então, gente, eu deixei aqui água fria. Tá vendo que ele está lacrado, tá? Eu vou abrir. E nós vamos pegar, vou colocar uma colherzinha para vocês verem. Opa! Olha só, gente. De pertinho, tá vendo como é que ele tá fermentando? Vocês estão vendo como que ele fermenta? Ele é frio, a água fria, tá? Então, quer dizer, se fermenta com a fria, não precisa de mais nada, tá? Por isso que tem que ser ele imediatamente depois que a gente bate, colocar ele lá no forno. Eu esqueci de falar uma coisa. Quer saber quando o fermento tá velho? É isso aqui, ele não vai borbulhar. Se borbulhou, é porque ele tá fresco, tá novo ainda, tá? E aqui também vou fazer a mesma coisa, vamos abrir. Vou pegar também uma colherzinha e vamos fazer... Aqui a água é fria, tá? Para vocês verem como que ele vai borbulhar. Mais ou menos a mesma quantidade. A água, gente, que eu coloquei ali foi 100 ml, tá? A água fria também. Vamos esperar um pouquinho. Olha lá, ó. Faz até um tiquinho, sutil. Mas não borbulha de encher o copo todo. Porque ele tem que fazer isso mesmo. Ele tá soltando o gás carbônico dele, tá? Onde faz dar as bolinhas. Mas é uma miserinha, né? Porque ele vai agir também no forno. Mas agora eu vou mostrar uma outra coisa aqui. Deixa eu ver se ainda tá quente. Vocês estão vendo aqui que tá até com suadinho o copo, né? Vocês viram que quando eu coloquei com água fria foi levemente, porque tem que reagir mesmo. Mas agora eu vou colocar com a água quente. Olha, eu nem mexi, já tá reagindo. Olha só, fez igual fez no primeiro lá. Então, gente, não é só colocar no forno para poder reagir, não. Com líquido quente também vai reagir. Então, vocês têm que ficar de olho também no líquido quente. Não é só o calor do fogo. É o calor da frigideira, é o calor da panela, é o calor da água quente, é o calor do leite quente ou de qualquer outra bebida que esteja quente. Então, gente, o que eu falo para vocês? Testem os fermentos. A receita, ela vai precisar, dependendo do que você for fazer, que ela cresça rápido, ou ela vai precisar também que ela cresça mais lentamente. Eu aconselho, na verdade, vocês terem os dois, se vocês puderem. Porque um vai ser melhor para as receitas de produção e as outras para os bolos, para as tortas, aquelas receitas que precisam de mais rapidez. É papum, entendeu? Então, ter os dois seria a melhor opção. Mas você pode fazer mais uma receita do que outra. Então, você vê o que melhor vai lhe convir e escolha. Escolha o seu fermento. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a escolher o fermento de vocês, ou um, ou outro, ou os dois. Existem diversos fermentos no mercado. Leiam sempre o rótulo, gente. Se atentem. Para os alérgicos, não contém glúten. Contém glúten. Então, gente, se atentem a isso. Aprendam a ler os rótulos, porque eles nos dizem muita coisa. A gente tem mania de não ler. Se a gente não ler, a gente não vai saber. Muitas pessoas que eu conversei não sabem que fermento também contém glúten. Achava que não. E contém, né? Então, gente, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Digam para mim qual fermento que vocês usam. Vocês sabiam dessa dica? Então, espero que vocês tenham gostado. E beijo, gente!